Arthur Melo é um dos nomes associados ao universo leonino, mas ao que tudo aparenta, deve estar longe da esfera do Sporting. O médio das Juventus, sedentário no plantel de Massimiliano Allegri, tem sido esta segunda-feira apontado aos Leões. A verdade é que parece ser um negócio de difícil concretização. Em primeiro lugar, a necessidade do clube de Alvalade se reforçar para a zona intermediária deixou de ser uma urgência, com a entrada já confirmada de Alexandropoulos. Por outro lado, as exigências da velha senhora parecem não estar ao alcance do Sporting. De acordo com o jornal A Bola, o gigante italiano apenas aceita a venda do passe do atleta ou o pagamento de uma taxa de empréstimo, algo incomportável para os cofres leoninos. Arthur Melo pode assim estar longe do Sporting, mas ainda não é um assunto encerrado. A única certeza é que o médio brasileiro é um ativo a colocar pelos Juventus, com o qual tem contrato até 2025 e também já foi associado ao Futebol Clube do Porto. Quanto ao Benfica, está atento às sobras nos tubarões europeus. A prioridade dos encarnados nas últimas horas do mercado será reforçar o ataque com pelo menos um extremo, sendo que Ricardo Horta, pese as declarações de Roger Schmidt, é muito complicado. As águias estão então atentas a oportunidades de negócio em eventuais sobras nos tubarões europeus. Julian Weigl vai regressar à Bundesliga para representar o Borussia de Mönchengladbach. As negociações já decorriam há algum tempo e até agora as partes entenderam-se, tendo em vista um empréstimo livre até ao final da época, mas com a opção de compra fixada nos 15 milhões de euros. Ora, o clube alemão vai suportar na totalidade o vencimento do atleta, satisfazendo assim as pretensões dos dirigentes encarnados, cuja prioridade era emagrecer o plantel e reduzir a folha salarial, contabilizando uns escassos 77 minutos de utilização distribuídos por 3 jogos. Weigl não era uma das opções e não tinha espaço no plantel de Roger Schmidt. A verdade é que custou 20 milhões de euros em 2020, contratado ao Dortmund, foi titular indiscutível com Bruno Lage, JJ e Nelson Veríssimo, mas perdeu esse estatuto com a chegada do compatriota ao comando técnico das Águias. Florentino e Enzo Fernandes têm sido escolhidos para o miolo, com a contratação de Arns a encurtar ainda mais a margem de manobra do camisola 28, que ainda tem esperanças de ir ao Mundial do Qatar. Um ano depois de ter chegado ao Benfica, o avançado ucraniano Yaremchuk deixou a luz e tornou-se jogador do Clube de Bruges. O atleta já foi apresentado e em comunicado à CMVM, o clube encarnado explicou como se fez o negócio. Recorde-se que o ucraniano tinha custado 17 milhões de euros por 75% do passe. Agora, mais recentemente, os encarnados compraram os restantes 25% por 3 milhões de euros. Depois, venderam então agora por 16 milhões, com mais 3 milhões mediante objetivos individuais e coletivos. Além disso, o Benfica receberá 10% de uma futura venda, caso esta se cifre em pelo menos 10 milhões de euros. Quanto ao clube da Invicta, depois de Vizela, também em Vila do Conde, foi notória a falta de criatividade na zona intermédia do Futebol Clube do Porto, comprovando-se uma vez mais que a saída de Vitinha para o PSG, a troco de 40 milhões, não foi devidamente colmatada pela SAD azul e branca. Apesar de nesta altura haver outros médios no plantel, Uribe, Otávio, Gruitch, Eustáquio, André Franco, Bruno Costa, Bernardo Folha e Vasco Sousa, nenhum deles possui características iguais às que tinham agora reforço do campeão francês, o que limita bastante a amplitude do corredor central do meio-campo portista, pois nem Uribe e muito menos Bruno Costa conseguem pautar o jogo com a intensidade e fantasia com que o internacional português fazia na época passada. Na prática, temos um dragão sem cérebro em muitas das ações, sobretudo quando pretende furar as muralhas contrárias. Sérgio Conceição já deu conta dessa lacuna a Pinto da Costa e, nesse sentido, o técnico via com bons olhos a chegada de Carlos Alcaraz, um autêntico box-to-box de apenas 19 anos, mas que demonstra já enorme maturidade para a sua tenra idade ao serviço do Racing Avellaneda, clube que pede um valor acima dos 15 milhões de euros para libertar o seu passe. Faltam apenas 3 dias para o fecho de mercado em Portugal e a SAD azul e branca tem de acelerar este processo se quiser ser bem sucedida, e a opção pode passar por pagar o médio argentino em mais tranches, restando saber, porém, se o clube detentor do seu passe está disponível para aceitar essa possibilidade.
Há um médio formado no Atlético de Madrid que vai reforçar a equipa B do Vitória. Trata-se de Alberto Soto, o médio de 21 anos que cumpriu então a formação no clube colchonero e que assina por 2 épocas, mais 2 de opção, pelo Vitória de Guimarães. Soto tem 21 anos, esteve cedido pelo Atlético a formações como Lanúcia e Atlético Ottawa do Canadá, onde disputou 20 jogos e fez 2 golos e 2 assistências. Prepara-se então agora para disputar a Liga 3 em Portugal. Numa altura em que o mercado de transferências ainda está aberto, o Leixões precaveu-se e renovou o contrato com Ben Traoré, o médio costa-marfinense que tinha vínculo com o emblema de Matosinhos até ao final da época. Começou muito bem a segunda época ao serviço dos bebés do mar e renova agora por mais 3 épocas, ou seja, até junho de 2025. A equipa de Ricardo Sousa ganhou uma nova opção para as alas. Ensa Fati, extremo guineense com largo passado em Portugal, foi anunciado como reforço do Mafra. Depois de uma temporada em que jogou no Vila Franquense, fez 32 jogos e 5 golos, Ensa Fati muda-se assim para o ambicioso projeto do Mafra, continuado na Segunda Liga. Espetacular contratação em Braga. O clube de António Salvador conseguiu contratar uma das maiores promessas do futebol turco. Serdar Satsi tem 19 anos, é central, tem várias internacionalizações pelas seleções jovens turcas e justificou um investimento de 1,5 milhão de euros. A informação foi inicialmente dada pelo jornal O Jogo. Apesar de ser muito jovem, Satsi já fez 14 jogos pela equipa principal do Besiktas na época passada. Fez inclusivamente 90 minutos na visita ao Ajax para a Champions. É por isso um elemento que já conta com experiência muito interessante ao mais alto nível. Os guerreiros do Minho consideraram uma boa oportunidade de negócio e fecharam a sua contratação, aproveitando também a expiração do contrato de Satsi em Istambul, que estava agendada para junho de 2023. A ideia será integrar progressivamente o turco nas ideias de Artur Jorge, até porque o treinador tem mais 4 opções para o centro da defesa, sendo eles Vítor Tormena, Siku Niakate, Paulo Oliveira e Bruno Rodrigues. Ibrahima Camará é o novo reforço do Boa Vista. O médio defensivo vai continuar na Primeira Liga, depois de ter descido na época passada ao serviço do Moreirense. Ele que é internacional pela Guiné-Conakry, Ibrahima fica com um contrato de 4 anos com o Boa Vista, que pagou 300 mil euros por 80% do passe do médio de 23 anos que passou pela formação do Sporting Clube de Braga. 2 meses em Israel e agora a Turquia. Pedro Nuno tem um novo clube. Durou pouco a experiência do criativo português no Maccabi Bnei Raina, onde foi apresentado precisamente há apenas 2 meses. Na noite da última segunda-feira, o atleta foi apresentado como reforço do Adanaspor. Aos 27 anos, Pedro Nuno assinou um contrato de 1 temporada, mais outra de opção, com o emblema que joga no 2º escalão turco, ocupando neste momento precoce da época o 11º lugar. Estão a ser as primeiras experiências de Pedro Nuno no estrangeiro, ele que em Portugal jogou a nível sénior na Académica, no Tondela, emprestado pelo Benfica, Moreirense e na Bessade. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.